Vamos chamar os nossos convidados, Padre Rafael Vieira e também a Gigi e a doutora Lorena, né, que vai conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Gente, a Gigi, ela esteve aqui um dia fazendo sanduíche, cachorro-quente, Padre Rafael. Que honra. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então vamos sentar no nosso sofá, fiquem à vontade. E eu acho que eu vou ficar aqui no meio, né, porque eu quero conversar com os dois de uma vez. Padre, antes da gente entrar no nosso bate-papo, me corrija qualquer coisa que eu falei no começo do programa sobre humildade. Não tem nada para corrigir, não. Primeiro, você fez uma coisa muito bonita, que é o que a gente chama de honestidade intelectual. Quer dizer, a gente tem que definir que certos pensamentos nós vamos elaborando com o correr do tempo e são muito nossos. E eles contêm elementos que nós tiramos de uma coisa, de uma vivência, de uma leitura, e isso forma aquilo que a gente chama do nosso pensamento. Então, o que você fez foi apresentar o seu pensamento a respeito de humildade, que eu considerei bastante interessante. Então, não tem nada que corrigir, foi muito bonito. Eu acho que a humildade, ela é, na verdade, um grande objetivo que as pessoas precisariam ter na vida. Porque não é fácil ser humilde. Como você mesmo nos advertiu, às vezes a gente confunde humildade com baixa autoestima, não é? Pensamos que humildade é concordar com tudo, não é exatamente isso, não é? E você lembrou uma coisa muito importante na abertura, é que Jesus, ele é o homem humilde por excelência. Então, a gente precisa cada vez mais prestar atenção, lendo o Evangelho, como Jesus foi humilde e aprender dele o que é ter humildade em nossa vida. Então tá, que ótimo. Fiquei muito feliz com essas considerações. Então, vamos para o nosso bate-papo, que é um assunto assim... que poucas pessoas discutem ele, né, padre? Eu achei muito interessante quando me convidaram, porque trata-se de uma coisa muito verdadeira, né? Que a gente, com o passar dos anos, a gente vai ganhando uma liberdade que a gente não tinha antes, e não vejo muito tratando disso. Então, eu achei bastante curioso que vocês tenham escolhido falar disso, e eu acho que muita gente que está nos acompanhando vai gostar desse papo. Eu queria começar assim, quando a gente está em formação, a gente está estudando, que a mãe está pegando na mão da gente, levando para a escola, a gente tem aquela segurança, né? Eu estou indo com alguma pessoa que está me cuidando, está me levando para a escola. Depois, com o passar do tempo, que a gente vai criando liberdade, ou os pais vão tendo confiança na gente, a gente já começa a ir para a escola sozinho, e dali a gente já começa a entender o que é um pouquinho de liberdade. Mesmo assim, é uma liberdade vigiada, porque quando a gente chega em casa, nós temos os nossos compromissos, as tarefas, tarefa escolar e outras coisas. Depois, vai chegando na fase do ensino médio, depois vem o curso superior, a gente vai para a escola, aí chega na escola, você se forma. Quando você se formou, pronto, agora eu me formei e agora o mundo é meu. Lê de engano. Aí é que começa o perrengue. É verdade. E a liberdade começa a ficar limitada por outro tipo de fronteira. Aí em casa a gente tinha um tipo de fronteira que limitava a nossa liberdade. E quando a gente chega a esse patamar aí, né, forma, ou já está um pouquinho mais com 20, 30 anos, a gente tem já outro tipo de limitador para a nossa liberdade. Eu queria dizer uma coisa importante que eu acredito firmemente, Cleide. A liberdade é conquista. Ela não é assim uma coisa que a gente já está com ela, não. A gente tem que ir conquistando aos poucos. E não ter essa ideia, vamos dizer, romântica da liberdade, que é fazer tudo que der na telha. Isso não é liberdade. Aliás, quem faz tudo que dá na telha acaba pecando fortemente contra a sua própria liberdade, porque acaba se tornando escravo, e é o oposto da liberdade, a escravidão. É verdade. Então, o que adiantou ficar parecendo que pode fazer tudo e se tornou escravo de novo? Então, a liberdade é conquista diária, a gente vai aos poucos e com muita... Eu acho que a gente precisa prestar mais uma vez, como você lembrou, em relação à humildade, nós precisamos também lembrar de novo do homem livre por excelência, que é Jesus. Ele é o homem livre e nos ensina a ser também homens e mulheres livres. Então, é preciso prestar atenção no modo como ele foi livre. Ele não foi livre para fazer tudo que vinha na telha. Ele, em primeiro
lugar, tinha um profundo respeito pelo que o Pai Eterno pedia dele. Pronto, já está, vamos dizer, alicerçada toda a liberdade. É fazer aquilo que é a vontade do Pai Eterno. E assim por diante, a gente vai conquistando, construindo a nossa liberdade com o passar do tempo. E você, menina? Deixa eu chegar aqui mais perto dessa Gigizinha. Você está com quantos anos? Eu tô com 28, faço 29 em uma semana. Tá, e você está no mercado de trabalho há quanto tempo? Desde os meus 23. 23 anos. E você, quando se formou, você foi para o mercado de trabalho, você sentiu tudo isso mesmo? Agora o mundo é meu? Ou depois você foi para o mercado de trabalho e você falou, opa, não é bem assim? Então, isso é muito conflituoso, porque a gente tem que ter em mente a diferença entre liberdade e libertinagem, porque a gente entende que quando você acha que você tem liberdade demais, você peca, igual o padre falou, a gente acaba tendo irresponsabilidade, porque são dois conceitos que andam junto, liberdade e responsabilidade. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente, que liberdade tem que vir acompanhada da responsabilidade. Que a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho, que eu comecei a ter minhas questões financeiras, eu já pensei, epa, não, peraí, as coisas não são tão a Deus dará assim, então a gente precisa colocar em nós mesmos rédeas, para não ter aquela ideia de que, apesar de ser um ditado muito popular, de que não... se não tiver o amanhã. Então, assim, a gente peca quando a gente fala demais isso, se não houver amanhã. Porque, na maioria das vezes, sempre é o amanhã e quem paga por isso somos nós mesmos. Exatamente. E a doutora Lorena, o cérebro de uma pessoa. Seja bem-vinda, minha querida. Cadê ela, gente? Não estou vendo. Ali! Oi, tudo bom? Eu estou bem, estou aqui ouvindo vocês falando, né, de um tema tão importante, tão relevante nos dias de hoje, que é essa responsabilidade pelas escolhas, né, pautada aí nessa tal famosa liberdade. E aí você estava falando de quando a gente é pequeno, a gente tem a segurança do pai, da mãe, que nos leva, nos traz, nos orienta, muitas vezes escolhe por nós, na maior parte das vezes, quando jovens. E essa é a grande questão, né? Nós somos feitos pelos outros, né? Quando nós nascemos, nós somos como se fôssemos um bolinho de carne em que um outro, no papel da mãe, ou a própria mãe, ou quem estiver nesse papel, é que vai dizer, né? Você tem um nome tal, você, nossa, parece com o papai, olha, tem um gênio da fulana, e ali vai começando as pequenas inscrições e vai surgindo um sujeito. E esse sujeito, quando criança, ele está à mercê do desejo desses pais, né? Então, uma criança, ela fica muito feliz quando os pais reconhecem que a criança fez alguma coisa de positivo, porque o desejo da criança é agradar, é ser amado por esses pais. E aí nós vamos sendo construídos enquanto sujeitos, enquanto pessoas desejantes, a partir do desejo do outro, da inscrição do outro. E quando adolescente, passamos por aquela fase em que vemos que esses grandes outros não são donos de todo o poder como imaginávamos quando criança. E aí começa aquela revolta que é bem própria da idade, da adolescência, que na melhor das hipóteses, quando em idade adulta, a gente faz as pazes com esse grande outro que está interno na gente e a gente começa a fazer escolhas mais pessoais. E são essas escolhas que vão de acordo com essa liberdade. E aí começa um grande trabalho mental, psicológico de o que é meu e o que é do outro. E aí vem onde que é o meu espaço e onde começa o espaço do outro. E eu começo a
dar conta e me posicionar nesse lugar de sujeito, dono da ação, logo responsável por essa ação. Ah, tá certo. Se vocês quiserem fazer pergunta para a nossa convidada, fiquem à vontade, viu, gente? Padre Rafael, Gigi também. Sim, eu quero perguntar à doutora uma coisa muito importante em relação à liberdade, que é o fato da gente, com o passar dos anos e tomando conhecimento das consequências das nossas decisões, a gente vai dando mais, eu penso, mais qualidade à liberdade que a gente tem. Porque, às vezes, dentro desse conceito, dessa palavra liberdade, estão se escondendo coisas que não têm nada a ver com isso, né? Então, eu queria perguntar à doutora, como é que a gente pode qualificar mais a nossa liberdade? Quando a gente se coloca como responsável pela própria escolha, né? Nós todos já escutamos alguém dizendo: coitada de mim, de novo essa pessoa está me maltratando, de novo eu estou sendo mal vista no trabalho, ou fulano me abandonou, como se ela fosse passiva diante das pessoas que não tivesse nenhuma responsabilidade naquilo que ela está questionando. Então, uma liberdade mais madura é uma liberdade construída com o tempo, em que eu vou vendo as consequências que as atitudes, o cérebro, a função de perceber a consequência da minha ação é uma função muito delicada e que precisa de um desenvolvimento. Por isso que não é esperado de um cérebro de uma criança essa maturidade e essa consciência da consequência dos seus atos. A gente precisa de um cérebro desenvolvido e é só com o tempo que isso vai acontecer. Então, uma liberdade com maturidade, ela vem da ordem da consciência do que eu escolho, de qual é a minha responsabilidade nisso que eu estou sofrendo. O que é do outro, que é da conta do outro, e o que é da minha conta. Porque aí eu vou arcar com as consequências, é pagar o preço por aquilo que eu desejo, sem me colocar tanto como vítima e muito menos acreditando nessa potência toda que a gente muitas vezes se ilude que nós temos, onde a gente não mede essa liberdade e aí ofende, muitas vezes maltrata e até violenta aí os demais, né? Por essa questão de tão difícil de entender onde começa o outro, onde me termina, o que tem do outro em mim e que de agora em diante eu vou me responsabilizar. Tá, mas aí tudo bem, entendi perfeitamente o que a senhora me disse, nos disse, mas aqui, Padre Rafael, quando o senhor conquistou a sua liberdade, todos os dias a gente faz isso, né? Mas chega um certo ponto que a gente não está muito com paciência de coisas que a gente já passou por elas. A gente tem essa liberdade de não querer mais, de enfiar o pé na jaca? Se a gente respeitar aquilo que a doutora estava falando agora há pouco, de sempre arcar com as consequências das nossas decisões. Então, se a gente, por exemplo, não tem mais paciência com uma determinada situação e quer deixar de participar daquilo, arcando com as consequências dessa decisão de não participar mais daquilo, eu acho que é um ato livre. As pessoas precisam ter muita, na teologia a gente chama muito disso, as pessoas precisam ter muita consciência das consequências das suas decisões, dos seus atos. E isso é que aprimora a liberdade, né? Tem uma inspiração que a gente poderia chamar do Novo Testamento, das cartas de São Paulo, que é assim: eu posso tudo. Muita gente pensa que isso é liberdade absoluta, eu posso tudo. Mas o apóstolo diz: mas nem tudo me convém. Então, talvez aí esteja o ponto de equilíbrio, não é? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. A doutora estava falando agora há pouco. Quando a gente avalia o que a minha decisão incide sobre a vida do outro, quer dizer, as consequências que o outro vai pagar por um ato que eu realizei. Então, acho que a gente vai ganhando uma liberdade mais profunda
quando nós avaliamos direitinho o que convém, o que não convém, e às vezes até coisas muito simples. Eu vou dizer uma coisa assim, bastante corriqueira, eu posso, na verdade, não posso tanto, mas posso comer muito. Mas não me convém comer muito. Então, é um ato de liberdade a gente escolher comer menos. Né? E é um ato de escravidão você ir para cima da comida e devorar tudo como se aquilo fosse a última coisa que estivesse diante de você. Então, penso eu, que a liberdade que a gente vai construindo aos poucos é avaliando direitinho o que convém. Não é? Eu posso, mas não me convém. Não me convém isso. Né? Esse conceito bíblico acho que é muito inspirador. Sim. Agora, quando a gente ousa um pouquinho a fazer aquilo que a gente não convém, vamos dizer assim, eu vou comer um pouquinho mais só hoje, essa semana eu não vou comer mais. E que isso não nos torture. Isso. Se não torturar, é libertador? É libertador nesse sentido. Depois que eu fizer, se eu tiver essa culpa toda, significa que o meu discernimento não foi o suficiente. Tomara que da próxima vez seja. Porque eu vou entender que eu fiz aquilo, que pode ter alguma consequência, não é? Então, eu acho que essa consciência da consequência amadurece as nossas decisões mais livres. É a gente saber exatamente. Pode até ter consequência bastante séria, eu vou engordar. E eu tenho que depois lidar com isso, né? Quer dizer, com a consequência daquilo que eu fiz livremente, né? Gigi, você já fez alguma coisa, agora nesse pouco tempo de vida que você tem, uma menininha, né? Que você se arrependeu? Não precisa contar a história, eu quero só que você fale se arrependeu ou não. O padre Rafael e a doutora estavam falando sobre essa questão de ter consciência, né? E eu me recordei de uma situação que eu passei quando eu era bem novinha. Quando a gente está entrando na adolescência, que a gente tem aquela sensação de que pode tudo. E sabe tudo, né? Exatamente. Eu estava em uma determinada aula na parte da tarde, no colégio, a aula não era obrigatória, e eu falei assim, quer saber? Eu vou vazar. Eu disse desse jeito para os meus colegas, eu coloquei o nome na lista e saí da aula. Só que aí depois teve a consequência de que naquele dia eu não me recordava que eu tinha uma consulta médica e eu precisaria sair mais cedo. E aí o inspetor do colégio foi até a sala me chamar e eu não estava. E aí teve toda uma mobilização da escola para me achar e eu estava no pátio jogando bola. E aí essa que é a questão da consequência. Porque depois desse fato, eu tive uma consequência de ter um mal-entendido com a minha mãe, teve uma situação toda desconfortante, e eu acho que essa é a relação. Então, assim, de forma geral, acho que essa foi a questão de liberdade, de conceito de liberdade que eu aprendi, que mais me marcou. E teve a consequência. E teve a consequência, que foi aí que a gente começou a ter o discernimento, que eu comecei a ter esse discernimento. E, inclusive, é algo que eu até queria perguntar para a doutora. Quando e aí como o meio que a gente está inserido, seja na escola, na faculdade ou no ambiente de trabalho, ele pode interferir nessa construção do conceito de liberdade que a gente tem. Até que momento que ele interfere, ou se a gente, de acordo com os nossos princípios, a gente está blindado quanto a isso. Ok. Doutora, vamos conversar aqui. O que a senhora acha de tudo isso que a gente está falando, dessa questão do arrependimento, do tanto que você pode e depois da consequência do seu ato? Isso. Nós temos aí um super-eu, né? É uma instância psíquica onde está aquelas coisas de que o que a gente não deve fazer, que está de acordo com os princípios, com a nossa cultura, com o que os pais, né? O que a nossa sociedade imprime e tudo mais, no sentido de que é o que nos freia, né? É o que fica aqui, olha, isso não pode, isso não deve. E nós temos o nosso inconsciente, onde tem o id, que a gente quer o princípio do prazer, a gente quer só o prazer sem pensar no desprazer, né? E aí sempre fica essa luta entre o id, que quer o domínio do prazer,
e o superego que fica ali falando e colocando as regras, o que pode, até onde pode, o que não pode, ok? E tem o ego, que é o nosso eu, que é o que vai estabilizar essa luta. Essa luta, esse conflito é do ser humano, porque nós somos seres com instinto, com vontade, e a gente tem uma tendência a sempre querer o prazer. Isso é do humano e a gente não pode negar, porque quando a gente nega, a gente reprime, a gente recalca, a gente adoece. Então a gente tem que dar um lugar para esse desejo e ver e reavaliar como é possível esse desejo, né? Então ali naquele momento, nessa situação que você conta da aula, o que aconteceu? Uma fragilidade desse superego em que o que estava lá, que era a lista, que era alguém que viu e falou, ó, faltou fulano, tá o nome, mas a pessoa não tá aqui, tá lá na quadra, e serviu de superego por um momento de fragilidade, de imaturidade cerebral mesmo, por conta da idade, certo? Mas eu fico aqui pensando que essa liberdade é um conceito utópico, porque livres, nós não estamos nunca. Porque nós estamos presos de acordo com os nossos princípios, as nossas escolhas. Isso é ético, né? Então, essa liberdade, isso é uma utopia, né? É um romance, né? Então, a gente precisa entender que a gente sempre tem que estar no compromisso com os nossos valores, com o que a gente acredita que é correto e de acordo com o contexto, a nossa cultura, né? E aí a religião, ela vem dando nome para essas questões, ela vem dando o amparo para esse limite que o ser humano precisa. A gente precisa desse limite e a tal da maturidade que vem aí com o tempo, que é uma questão de construção, né? Não é pronto. Em tempos que nós vivemos, que tudo é muito pronto, tudo é muito rápido, a gente precisa entender isso, que é uma construção. Porque senão a gente fica muito como se tivesse à mercê do outro, sabe? É verdade. Eu sou a encomenda do outro. Então eu sou o que o outro deseja de mim. E achando que isso é uma liberdade. Não, a gente tem que estar consciente do que a gente quer. A gente é encomenda do outro enquanto criança. Depois a gente tem que fazer uma reflexão e separar as coisas e se certificar de onde que é o caminho que você quer trilhar com essa responsabilidade e essa ética, em que eu vou parar no sinal vermelho, mesmo que não tenha lá o guarda me olhando e me vigiando. Porque eu tenho um compromisso de que isso é o correto, é parar no sinal vermelho. Doutora Lorena, muito obrigada pela sua participação, brilhante participação. O Padre Rafael ainda tem muito pano para manga, não tem? É verdade. Mas muito bacana, né, o que a doutora Lorena falou. Muito bacana. Padre, muito obrigada pela participação. Obrigado. O Senhor seja sempre abençoado. Gigi, muito obrigada, minha linda.